Olá pessoal, então boa tarde aí, bom dia, boa noite, né? Dependendo da hora que vocês estão vendo essa aula. Então hoje nós vamos dar início então, ao manejo da irrigação via clima. Na aula passada nós terminamos o manejo da irrigação via solo, então hoje nós vamos falar desse manejo via clima. Tá? Basicamente, o que é o manejo via clima? Tá? Eu vou utilizar dos dados de evapotranspiração da cultura, tá? Para desses dados de evapotranspiração da cultura, eu subtrair a água que está armazenada no meu solo, tá? Até que eu encontro o meu ponto crítico. A hora que eu chegar nesse ponto crítico, aí eu preciso fazer irrigação. Tá? E aí nós vamos calcular a lâmina líquida, lâmina bruta e o tempo de irrigação. Tá? Então, basicamente, o que tem aqui que nós ainda não vimos, tá? É utilizar os dados da evapotranspiração da cultura. Tá? E para chegar na evapotranspiração da cultura, tá? Eu vou precisar da evapotranspiração de referência e do coeficiente da cultura. Tá? Então nós vamos começar a explicar o que é cada um desses coeficientes. Vocês já viram isso em outras disciplinas, mas nós vamos dar uma recapitulada agora para a gente poder iniciar os cálculos, beleza? Então, basicamente, a evapotranspiração, vocês já estão cansados de saber, é a soma da evaporação mais a transpiração das culturas. Então, a transpiração da água das plantas mais a evaporação da água no solo. A soma dessas duas perdas de água, nós temos a evapotranspiração. Tá? O que é a evapotranspiração da cultura? É a multiplicação da evapotranspiração de referência vezes o Kc, que é o coeficiente da cultura. Tá? O Kc ele pode ser obtido aí pela soma do Kc de base, tá? Mais o Kce, tá? Que é perda aí de água pela parte aérea e pelo solo. Tá? Mas nós não vamos entrar aí nesse ponto de detalhes, tá? Vamos utilizar somente o valor já pronto de Kc. Tá? Então vamos lá, o que é evapotranspiração de referência? Como nós já falamos bastante em aulas passadas, evapotranspiração de referência é aquela evapotranspiração que é obtida em uma condição de referência. Tá? Então, numa área com grama a uma determinada altura, grama verde, tá? Durante todo o período, sem restrição hídrica. Tá? Então, tem todas aquelas condições para se determinar essa evapotranspiração de referência. Tá? Evapotranspiração de referência porque ela é determinada em uma condição de referência. Essa condição de referência que deve ser respeitada aí em qualquer estação com essa finalidade em todo o mundo. Tá? Para eu trazer esse valor de evapotranspiração de referência para uma evapotranspiração que seja representativo para a minha cultura no estágio fenológico que a minha cultura se encontra, eu preciso multiplicar essa evapotranspiração de referência pelo Kc, tá? Que é o coeficiente de cultura. E aí, tendo essa multiplicação, eu passo a ter evapotranspiração da cultura, tá? Que é a perda de água pela transpiração e evapotranspiração, representativo para a minha cultura específica, na minha fase fenológica específica. Tá? Então aqui nós temos uma tabela com valores de Kc. Essa tabela ela é uma tabela da FAO, uma tabela já antiga, tá? e que foi determinada principalmente aí com pesquisas no hemisfério norte. Então assim, toda vez que a gente tiver a opção de utilizar um valor de Kc mais específico, mais atual, foi obtido aí por pesquisas mais próximas à nossa região, com cultivares mais próximos do que estão sendo utilizados, melhor. Tá? Se eu não tenho uma informação mais atual, mais específica, eu posso utilizar essa tabela da FAO. Tá? Ela já me dá um norte, que a gente sempre fala. Tá? Utilizar um critério, por mais que não seja o melhor critério, é muito melhor do que critério nenhum. Tá? Então aqui a gente tem aí algumas culturas,
Se a gente pega o próprio boletim da FAO, boletim 56, tá? Ele tem aí outras tabelas com outras culturas também. Tá? Então aqui nós temos esses divididos em diferentes fases fenológicas. Tá? Então, uma fase inicial, para o desenvolvimento da cultura, período intermediário, final do ciclo e colheita. Tá? Então observem que o KC ele tem basicamente esse formato aqui, conforme o desenho mesmo, né? Ele começa abaixo, vai crescendo, tá? Chega no ponto máximo e começa a cair. Então a gente tem essa fase inicial, que seria a fase início do desenvolvimento da cultura, esse crescimento aqui que representa a fase vegetativa da cultura, até chegar na fase reprodutiva, a fase de florescimento, enchimento de grãos, tá? Que é o ponto máximo de consumo de água da cultura, e a partir daí a gente entra na fase de senescência, tá? Já diminuindo o valor do KC, tá? Que é o que nós temos aqui. Tá? Se a gente pegar uma cultura, pegar o milho grão, por exemplo, o milho grão fica bem didático. Tá? Então a gente começa aí com 0,3, a fase bem inicial da cultura, aquela fase em que a gente tem ainda muito solo exposto. Tá? A partir daí a gente entra no KC 07, que representa aí a fase de rápido crescimento vegetativo. Tá? O ponto máximo do KC aqui de 1,05, onde a gente entra num ponto já de florescimento, pendoamento, florescimento, enchimento de grãos. Tá? E aí já quando entra aí na fase de maturação desses grãos, caindo para um KC08, e já na fase final do ciclo da cultura a gente volta com KC0,55. Professor, mas como saber exatamente como relacionar esses valores aí com cada fase? V8, R1, R2. Então, basicamente a gente tem que buscar aí fontes de pesquisas mais novas que tragam essa relação mais próxima. Tem pesquisas que trabalham aí com a relação de graus-dias. O que seriam esses graus-dias? Você relacionar o acúmulo de graus de temperatura na base da cultura com valores de KC. Já são pesquisas mais novas aí que estão sendo realizadas. Mas a gente já consegue fazer aí um bom manejo utilizando aí essas fases de KC de acordo com diferentes fases que o boletim traz para a gente. Tá? Como que a gente chega nesses valores de KC? Tá? Então vocês concordam comigo que se eu sei a evapotranspiração da cultura, aí eu sei evapotranspiração de referência, eu também consigo chegar no meu KC, certo? Então, como que eu determino a evapotranspiração da cultura, ou seja, a evapotranspiração real daquela cultura naquele determinado estádio fenológico? Tá? Um dos meios de se fazer isso é utilizando o lisímetro. Tá? Existem vários tipos de lisímetro. Aqui é um exemplo de um lisímetro de drenagem. Tá? Como que é feito? Como é utilizado esse lisímetro de drenagem? O lisímetro, a grosso modo, basicamente é um vaso muito grande sobre ou uma balança quando é lisímetro de pesagem ou sobre um dreno quando é de drenagem. Tá? Então o que eu tenho aqui? Tem como se fosse esse vaso gigante. Tá? Aqui eu tenho a cultura e conforme essa água é irrigada aqui, ele vai coletando toda a água que drenou. Tá? Então vocês concordam comigo que se eu apliquei um volume X de água, quantidade X de água, drenou Y, X menos Y é o que ficou retido no solo, certo? Essa quantidade que ficou retida no solo, ela vai corresponder ao que foi evapotranspirado pela cultura, certo? E aí, quantificando essa água que ficou retida no solo, se chega a quantidade de água que foi evapotranspirada, se a gente tem esse valor que é a evapotranspiração da cultura, juntamente com o dado de evapotranspiração de referência, então nós vamos chegar
no dado de KC. Tá? Então aqui uma outra forma, tá? Um outro desenho aí, representando também o lisímetro de drenagem. Tá? Outra forma de fazer essa determinação é por métodos micrometeorológicos. Tá? Aqui um exemplo da torre utilizada pela Unesp aqui, com os equipamentos micrometeorológicos para determinar o KC por meio do Edcovariance. Tá? O Edcovariance é uma metodologia que utiliza aí alguns sensores, tá? Que é aquele vídeo que eu passei para vocês algumas aulas atrás. Tá? Vou mandar um vídeo novamente, o link para quem não viu ainda. Tá? Então, por esses equipamentos aqui, mais especificamente por esse equipamento, pelo Wirgason, ele consegue aí captar como se fosse vortex, né? Ondas aí de fluxo de calor liberado pelas culturas. Tá? E aí com esses cálculos de balanço de radiação, tá? Uns cálculos bem pesados aí por cima, ele consegue determinar a quantidade de energia que foi utilizada para a evapotranspiração da cultura, e ele consegue determinar essa evapotranspiração da cultura, e da mesma forma a gente chega no KC. Tá? Então aqui já é um equipamento, tanto o lisímetro quanto o Edcovariance são conjuntos de equipamentos extremamente caros, né, que são utilizados aí unicamente a nível de pesquisa. Tá? Nós não vamos ter um produtor rural tendo um equipamento desse para determinar o KC da sua cultura. Tá? Só para vocês terem uma ideia, nós estamos falando aqui desse aporte de equipamentos, algo em torno aí hoje de R$200 mil. Tá? Então realmente algo bem caro, unicamente voltado para pesquisa mesmo. Outra forma de se determinar, agora não falando mais do KC, mas falando da evapotranspiração de referência, uma forma de se estimar a evapotranspiração de referência, é pelo uso de tanque classe A. Tá? Então, como que esse tanque classe A vai determinar a evapotranspiração? Na verdade, o tanque classe A ele vai determinar a evaporação. Tá? Como vocês podem ver, nós temos um tanque aqui onde nós medimos o nível de água nesse tanque. Tá? Então, é medida a altura da lâmina de água nesse tanque. Tá? Existe uma altura mínima e máxima que deve ser respeitada. E aí se quantifica, tá? Quanto se evaporou, qual a lâmina que evaporou durante esse dia. Tá? E aí se determina então a evapotranspiração de referência multiplicando essa evaporação do tanque classe A vezes o Kp. O que é o Kp? O Kp é um coeficiente que leva em relação os valores de vento, da umidade relativa e da área de bordadura desse tanque. Tá? Então, se calculando esse Kp, que normalmente ele gira em torno de 0,75, tá? Então, multiplicando a evaporação desse tanque classe A vezes o valor desse Kp, se chega aí nos valores estimados de evapotranspiração de referência. Tá? Como que eu calculo então essa evapotranspiração de referência? Tá? Existem vários métodos, vários modelos que podem ser utilizados para se determinar a evapotranspiração de referência. Tá? Mas o modelo utilizado internacionalmente, aceito aí como o método padrão universal, o método de referência, é o método de Pinomonti. Vocês já fizeram esse cálculo lá em agrometeorologia, já mostramos lá em recursos hídricos também, tá? Então nós não vamos calcular a evapotranspiração na mão dessa vez. Tá? É só para vocês verem aqui que para se determinar a evapotranspiração de referência por Pínima, existe uma série de cálculos aí embutidos. Tá? Então a gente precisa de várias variáveis agrometeorológicas. Tá? Então preciso da temperatura, da velocidade do vento, da pressão de saturação de vapor, pressão atual de vapor, tá?
E aí, para se chegar nesses cálculos, a gente tem aí uma série de outros fatores. Então, vamos precisar de saldo de radiação, radiação global, altitude, latitude. Então, uma série de informações que precisam ser utilizadas para se chegar no cálculo de evapotranspiração de referência, por pneumomotivo. Tá? Aqui a gente tem o exemplo de uma estação agrometeorológica, no caso, aqui nós estamos falando de uma das estações que compõe a rede agrometeorológica do Laboratório de Hidráulica e Irrigação da Unesp de Ilha Solteira. Tá? Então observe que são uma série de sensores que fazem parte dessa estação. Então nós temos aqui sensor de radiação líquida, sensor de radiação global, temperatura, umidade, velocidade do vento. Tá? Aqui dentro da estação tem um barômetro para determinar a pressão do ar. Aqui a gente tem o pluviômetro, que não é utilizado no cálculo da evapotranspiração, mas nós vamos utilizar no manejo da irrigação. Tá? E aqui é uma condição básica para determinar a evapotranspiração de referência. Tá? Então essa é a condição de referência que precisa. Tá? É uma cultura que esteja vegetativa o ano todo, sem déficit hídrico, tá? Totalmente verde, com altura pré-estabelecida, entre 7 e 15 centímetros de altura, tá? Com uma distância mínima de 10 vezes a altura do primeiro obstáculo. Tá? Então, no caso, se eu tenho uma árvore como obstáculo, essa estação precisa estar 10 vezes a altura desse obstáculo de distância. Tá? E essa é uma estação padrão, né? Uma estação com todos os sensores, já está logo tudo importado, então é uma estação bem completa. É uma estação também bastante voltada aí à pesquisa. Tá? Aqui uma outra ilustração para a gente ver melhor. Tá? Então aqui dá para ver melhor aqui o sensor de radiação líquida, os sensores de radiação, placa solar para tocar a estação. Tá? Mas existem também outras estações mais compactas que são vendidas aí por várias empresas, que podem ser adquiridas aí num valor relativamente baixo. Então nós temos estações sendo comercializadas aí hoje no mercado que vão aí desde R$ 1.500 a R$ 5.000, R$ 7.000, dependendo do grau de tecnologia que você quer utilizar. Tá? Então, dependendo do tamanho da propriedade, já se torna até viável se ter algumas estações. Tá? E agora nós já sabemos o que é uma evapotranspiração de referência, tá? Sabemos o que é uma evapotranspiração da cultura e um KC. Tá? Então, se eu não tenho direto dado de evapotranspiração da cultura, eu preciso do dado de evapotranspiração de referência, eu preciso dos valores de KC. Tá? Os valores de KC nós já mostramos uma tabela anteriormente, né, que são os dados da FAO, caso a gente não tenha um dado mais preciso, podem ser utilizados. Mas onde eu vou buscar esse dado de evapotranspiração de referência? Professor, na propriedade que eu trabalho, na empresa que eu trabalho, a gente não tem uma estação agrometeorológica. Né? Várias empresas de médio e grande porte já estão investindo em estações agrometeorológicas na própria propriedade, né? Para ter um dado muito mais preciso, muito mais específico. Mas se eu não tenho, onde eu vou buscar esse dado? Tá? É o que nós vamos mostrar na sequência aqui, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então nós vamos mostrar aqui como encontrar esses dados de evapotranspiração para a gente poder fazer o manejo nosso. Tá? Nós vamos mostrar aqui algumas opções. Tá? Então, isso que eu vou falar agora basicamente é o que vocês já viram, que vocês já fizeram até na disciplina de hidrologia semestre passado. Tá? Óbvio, nós não vamos deixar de falar do canal da Unesp. Tá? Então, clima.fez.unesp.br. Tá? Um pouquinho de paciência aqui com o computador e com a internet. Tá? Então, vamos lá. Clima.fez. Não precisa do www. Tá? Já pode digitar direto. .unesp.br. Já está aqui. Tá? clima.fez.unesp.br.
Vamos aguardar uns minutinhos aí para carregar. Um pouquinho de paciência. O computador é velhinho, coitado. Óbvio que ele vai sacanear o professor, né? Não vai perder essa oportunidade. Mas vamos lá que ele já vai abrir. Tá? Enquanto isso, eu já vou entrar em outro site aqui para vocês verem, porque ele já vai carregando. O outro que nós vamos mostrar é o IMET. Tá? O IMET ele é nacional. Tá? Então nós vamos jogar IMET aqui, já vai aparecer o link aqui, IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Tá? Vamos ver, já ele abrindo aqui, vamos voltar para o canal Clima. O canal Clima vocês já conhecem, tá? O canal aí da área de hidráulica e irrigação da Unesp de Ilha Solteira. Tá? E existe nesse canal a rede de estação agrometeorológica. Então nós temos aqui essas 9 estações que compõem aí a rede agrometeorológica do Noroeste Paulista. Tá? Nós temos aqui 8 acima do Rio Tietê, tá? E a 9ª que é da Unesp de Dracena, que é de responsabilidade da Unesp de Dracena, mas por questão de logística ela está alocada aí no nosso canal. Bom, então, se eu precisar do dado de evapotranspiração de qualquer propriedade, qualquer município próximo à rede da Unesp, eu posso usar de maneira tranquila. Tá? Então, óbvio, buscando sempre a informação da estação mais próxima, tá? Mas estando aqui na região de Dracena, região de Ilha Solteira, Jales, Santa Fé, Paranapuã, Populina, toda essa região aqui, estamos bem servidos de informações agrometeorológicas. Tá? Como que eu vou buscar esses dados? Tá? A primeira coisa, eu preciso fazer meu cadastro. Tá? Vou fazer um cadastro aqui para vocês poderem observar. Opa, observem aqui, eu já ia fazer uma coisa errada. Para fazer o cadastro, eu não posso utilizar nem um acento, tá? Então, mesmo C cedilha já daria erro. Então, Goncalves, Feitosa, qualificação, engenheiro agrônomo, estado, vou colocar aqui São Paulo, vou colocar aqui, como estou em Ilha Solteira, vamos colocar Ilha Solteira, instituição, vou colocar EMS, e-mail, vou colocar o meu do Gmail. Melhor, vou colocar o meu da Unesp, porque esse eu tenho certeza que ele não está cadastrado, tá? Diego.feitosa@unesp.br, tá? Eu sei que ele não está cadastrado ainda. Login, vamos cadastrar aqui já. Vou colocar Diego Feitosa. Vamos dar aqui porque esse é o meu login que já está na outra série. Só Diego Feitosa. Então Diego Feitosa. Sim, vamos colocar aqui. Minha senha. Enviei. Cadastro efetuado com sucesso. Tá? Agora ele vai mandar um e-mail, um link lá para o meu e-mail. Tá? Vou acessar aqui.
ter um link que foi enviado. Tá? Acredito que a maioria de vocês, pessoal, já tenha, tá, esses dados, esse cadastro. Só para quem não tem ainda, recebi o link, tá? Clico no link, pronto, já estou com o meu cadastro feito, tá? Estou com o meu cadastro feito. Agora eu posso fazer o meu login lá no canal Clima, tá? Vou vir aqui e fazer meu login. Então coloco o login que eu utilizei, que viram que foi Diego Feitosa, tá? A senha. Pronto, estou logado, tá? E eu vou ter acesso a essa área aqui, a área onde eu vou poder pegar os dados, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, vamos focar no que a gente precisa no momento, que são os dados diários, tá? Então, nesses dados diários, escolho a estação que eu preciso, tá? Aqui, se alguém tiver alguma dúvida qual estação que vai querer pegar, só olhar aqui em lista de estações e ver qual estação que está mais próxima do local que você deseja. Tá bom? Vou escolher aqui Ilha Solteira mesmo, tá? A estação de Ilha Solteira e o período que eu quero. Vou pegar para o mês de março, então vou colocar aqui 01, 03, 2020 até o final do mês, 31 de 3 de 2020. Tá? Nesse caso eu quero visualizar os dados diários, tá? Então, só já está marcado dados diários e enviar. Tá? Me gerou todo esse relatório. Tá? Então aqui eu tenho todos os dados do mês, todos os dias, todos os dados que eu quero. Tá? O que a gente precisa, tá aqui, ó. Evapotranspiração de referência de Pima-Monti. Então, aqui eu já tenho durante toda essa coluna aqui o valor de evapotranspiração de referência para cada dia que eu pesquisei, tá? Então, evapotranspiração de referência, se a gente pegar do dia 31, por exemplo, foi 3,9, tá? Lembrando que esses valores são de evapotranspiração de referência, tá? Eu posso pegar esse valor e multiplicar pelo meu KC, usando no caso, por exemplo, o valor da tabela, para chegar na minha evapotranspiração da cultura, tá? Então, se eu estiver aqui na região do Noroeste Paulista, tá fácil. Posso recorrer aqui ao canal da Unesp e pego esse valor aqui de maneira fácil, tá? Fazendo um cadastro rapidinho, simplesinho, e tem acesso a esses dados, né? Professor, mas eu não estou na região de Ilha Solteira, estou aqui perto de Campo Grande, estou numa região meio longe, já não posso usar esses dados. Onde que eu consigo buscar esses dados? Tá? Vamos buscar aqui, ó, no canal do IMET, tá? Como nós falamos, Instituto Nacional de Meteorologia, tá? Então entramos aqui, como vocês já tinham visto, no canal do IMET, tá? Vou buscar, fechar esse recado aqui do coronavírus, vou buscar os dados de estações. Então nós vamos vir aqui, ó, estações e dados, ó. Vamos buscar as estações automáticas, tá? E ele vai abrir para mim um mapa das estações automáticas que ele tem. Veja o tanto de estações que tem do Instituto, tá? Então, eu não acredito e não vai ter nenhuma estação próxima do seu local de trabalho, tá? Então, vamos pegar uma aqui, por exemplo. Vamos pegar uma. Ó, então, que a gente pegar da nossa região aqui, tá? Então, vamos pegar Água Clara aqui, tá? Só de exemplo. Vamos pegar Água Clara. Como que eu falo? Clico aqui na estação, tá?
Aqui eu tenho os dados dessa estação, tá? E vou aqui, ó, em dados. E aqui eu vou colocar o período de dados que eu quero, tá? Aqui eu vou colocar só um dia, porque eu vou mostrar para vocês a diferença, tá? Então vou colocar aqui só dia 31/3/2020, tá? Até o dia 1º/4/2020. 9. Tá. Por que aqui eu peguei só um dia agora? Porque eu preciso mostrar essa diferença para vocês, tá? Então o que acontece? Diferente da Unesp, do canal da Unesp, tá? Aqui eu não tenho a opção de pedir esses dados já em médias diárias, valores diários. Esses dados do IMET, ele me dá em dados horários, tá? Então eu vou ter que compilar esses dados para ter os dados diários. Outra diferença, vocês estão observando aqui, a gente não tem dados de evapotranspiração de referência, tá? Mas e agora, professor, como que eu vou usar então, se eu não tenho os dados de evapotranspiração de referência? Tá? E aí vem a sacada, tá? Então se a gente vir aqui ainda no canal da Unesp, tá? Existe um programa aqui, tá? Chamado SMAI, lembrando que tudo isso nós já falamos no semestre passado, e esse programa aqui ele vai utilizar as variáveis climáticas para chegar na evapotranspiração de referência, tá? Então nós temos aqui os dados de Três Lagoas não, de Água Clara, tá? Nós vamos compilar esses dados para chegar nesses dados horários, tá? E poder calcular no software SMAI, tá? Então primeira coisa, nós vamos baixar esse software, para quem ainda não tem, só clicar aqui, tá? Então dentro do canal Clima da Unesp, a gente vem aqui no software SMAI, tá? É só preencher novamente um cadastro aqui muito rapidinho, tá? Então vamos colocar aqui o nome, lembrando aqui para não colocar nenhum tipo de acento, tá? Nenhum tipo de caractere, e-mail, vou colocar o meu e-mail aqui de novo, aqui não tem problema colocar um e-mail já cadastrado, tá? .com, tá? Idade, vamos colocar aqui, é solteira. E minha ocupação, tá? Vamos colocar aqui professor. Enviar. Está me baixando aqui o instalador do programa, tá? Como eu já tenho o programa instalado, tá? Então eu não vou precisar executar esse programa, tá? Mas quem não tem, baixa e instala ele, tá? A partir do momento que instalou, aí nós vamos abrir o programa, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade. Aqui nós já fizemos a nossa pesquisa e baixamos os dados que nós queríamos, né? Tá. Então, agora, como a gente já comentou, eu não tenho aqui os dados de evapotranspiração de referência, tá? O IMET, que é o maior banco, o maior site, o maior número de estações que a gente pode recorrer, ele não me dá o dado de evapotranspiração de referência. Mas nós vamos calcular ele agora utilizando o SMAI. Tá? Então nós já baixamos o SMAI, tá? O programa está aqui. Então nós já baixamos, já instalamos, está aqui o programa. Tá? Então agora, para fazer o cálculo de evapotranspiração, nós temos duas possibilidades. Tá? Primeiro, o programa, aliás, ele calcula a evapotranspiração tanto diária quanto horária. Tá? Nosso objetivo agora é calcular a evapotranspiração diária. E nós queremos fazer um manejo da irrigação para ter evapotranspiração da cultura de um dia, né? Então nós vamos fazer evapotranspiração diária. O processamento ele pode ser individual ou em lote. Qual que é a diferença? Individual, nós vamos inserir cada um dos valores aqui nessas células e ao final de inserir os valores, ele vai calcular o valor de evapotranspiração de um único dia. Se eu quiser calcular de vários dias, o que eu preciso? Eu posso fazer o processamento em lote. Tá? Então, se eu escolher em lote,
eu tenho a opção de ou inserir linha por linha da mesma forma, não muda muito em relação ao processamento individual, mas se eu tiver um volume grande de dias, eu posso pedir a importação de um arquivo. Tá? O que acontece? Na pasta que a gente instalou, o SMI, ele tem um arquivo de Excel escrito sample, tá? Sample, né? Que é uma amostra, né? Então, o que esse arquivo ele é? Ele é um exemplo de como podemos inserir os dados para o processamento em lote. Então, nós temos aqui as opções de diário completo, diário incompleto, horário incompleto, horário completo. Tá? Qual que é essa diferença? Diário e horário, ou evapotranspiração diária, ou evapotranspiração horária. E completo e incompleto? Tá? Completo se eu tiver todas as informações que são necessárias para o cálculo da evapotranspiração. Tá? Incompleto se eu não tiver alguns dados. Por quê? Porque alguns dados eu não preciso inserir, o programa calcula. Por exemplo, pressão atmosférica, se eu não inserir a pressão atmosférica, ele vai calcular usando como referência a altitude do local que eu quero calcular. A radiação líquida, se eu não quiser calcular, se eu não tiver essa informação, ele calcula usando os dados de radiação global. Tá? O fluxo da mesma forma. Então o que acontece? Esses dados que estão preenchidos aqui, eles são obrigatórios. Então esses dados são os dados mínimos que eu preciso inserir. Então eu posso inserir eles aqui, tá? Seguindo o mesmo exemplo aqui, as mesmas unidades que a gente tem no arquivo. Substituo os dados, salvo. Tá? Eu não vou salvar porque eu não vou usar a planilha agora, só para mostrar para vocês. Salvo. Tá? E aí eu venho aqui no SMI, botão direito no mouse, importar arquivo. E vou lá no arquivo sample, tá? Insiro o arquivo e peço para ele calcular em lote para mim. Tá? Não é o nosso objetivo não fazer individualmente, para poder explicar melhor. Tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Lembra que nós comentamos que a diferença aqui é que nós não temos os dados diários, os dados horários. Então, nós precisamos compilar esses dados. Tá? Então, nós vamos calcular aqui a evapotranspiração do dia 31. Então, vamos copiar aqui. Um detalhe, pessoal, a gente não pode copiar os dados somente do dia 31, tá? Vou explicar melhor daqui a pouco. Então, vamos copiar aqui também os dados do dia 31 e os dados do dia 1º, tá? Dia 23 horas aqui. Detalhe, na hora de copiar, vamos selecionar todas as células, tá? Desde a primeira aqui. Tá? Então, desde o cabeçalho aqui em cima até aqui embaixo. Tá? Selecionei, Ctrl C. Vamos jogar numa planilha do Excel. Ele vai vir os dados tudo certinho. Ctrl V. Tá? Todos os dados estão aqui. O que acontece? Alguns detalhes que a gente não pode esquecer. Tá? Vocês estão vendo que a hora aqui ela está em UTC? O que quer dizer essa hora em UTC? Uma hora é um padrão horário internacional. Então é uma hora baseada para o meridiano de Greenwich. Tá? Ou seja, quando a gente fala, por exemplo, 5 horas de UTC, essas 5 horas de UTC é o mesmo horário em qualquer lugar do mundo, que é um valor de referência. Tá? Não é horário de Brasília, tá? É a hora em UTC. Como seria se fosse em vez de ter hora de Brasília, hora do Mato Grosso do Sul, hora nos Estados Unidos, é um outro fuso horário. É um fuso horário como se fosse padrão internacional, é hora UTC. Tá? Como que eu passo isso para o horário de Brasília? Essa hora ela é 3 horas à frente do horário de Brasília. Tá? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, às 12 horas em UTC, eu estou falando, na verdade, de 9 horas da manhã. Tá? Então, vai ser sempre 3 horas a menos para a gente. Tá? Então, o que acontece? O meu primeiro horário do dia, que seria a minha hora 1, tá? Lembrando aqui que nesse esquema de horário, nossa primeira hora seria hora 1 até as 0 horas, tá? 0 horas, na verdade, ela entra aqui
como 1º de abril, mas na verdade 0 horas seria o fechamento, tá, das 24 horas, tá? Então a gente computabiliza ela também, tá? Então aqui, que horário que nós vamos entrar? Como no horário de Brasília são 3 horas a menos, tá? Então 0 horas a gente já excluiria, certo? Que na verdade é o fechamento do dia anterior. Então excluímos as 3 primeiras horas, tá? Então excluímos as 3 primeiras horas. Então aqui nosso dia está começando na hora 4, tá? E vai acabar na hora 3, tá? Então aqui do 0 seria 24 horas, fechamento do dia. Nós vamos avançar mais 3 horas, ele vai acabar na hora 3, tá? O resto dos dados nós podemos excluir, tá? Então esse é o nosso período de 24 horas, tá? Então se a gente pegar o cursor aqui, ó, 24 horas, tá? Então na verdade vai da hora 4 até a hora 3 do dia seguinte, por causa dessa diferença aí de UTC, tá? Então agora nós vamos compilar esses dados de forma que a gente consiga utilizar eles para rodar no Smile, tá bom? Então qual que é a primeira coisa que nós vamos fazer para começar então a preencher o programa, tá? Primeira coisa, nós precisamos dos dados que não estão aqui na planilha, que estão aqui no site, tá vendo? A hora que a gente seleciona a estação que nós vamos usar, essas informações de latitude e altitude nós precisamos para colocar lá na planilha, tá? Lá no programa, aliás. Então, primeira coisa, nós já estamos aqui, né? MTO diária, processamento individual, latitude. Estão vendo que aqui a nossa latitude está em graus decimais, tá? Então vamos manter aqui graus decimais. Se tivesse diferente, a gente podia colocar em radianos ou graus minutos segundos. Mas como está decimais, não vai permanecer porque é igual está aqui. Outra coisa, aqui está em menos 20 graus. Por que menos 20? Porque é o hemisfério sul. O programa ele já dá a opção para a gente marcar hemisfério sul e hemisfério norte. Então a gente permanece com o hemisfério sul, tá? E não precisamos colocar o valor negativo aqui, tá? Então aqui foi 20,44. 20,44, tá? Só uma observação, eu estou colocando ponto no lugar de vírgula por causa da linguagem do meu computador, tá? Meu teclado está com a linguagem trocada, então na verdade onde aparece eu tenho que colocar ponto onde seria vírgula, tá? Mas isso é por causa do meu teclado, o computador de vocês fica normal, tá? Longitude, eu não mexo porque não vai interferir no cálculo, tá? Isso é só para é utilizado só se eu fosse calcular a evapotranspiração horária. O hemisfério sul já está a altitude, tá? O parâmetro está aqui. Qual que é a altitude lá no meu lugar de coleta? 324 metros. Então eu coloco aqui 324. Tá? Então beleza, agora vamos para os dados da planilha. Primeira coisa que nós vamos colocar aqui. Antes que eu esqueça, o dia, né? Nós estamos calculando para que dia? Dia 31, tá? Então aqui, dia 31. Aqui a gente tem a opção de colocar dias juliano, que é quando a gente coloca seguido de 1 até 366. Nós vamos colocar mês a mês. Então de 1 a 31. Vamos calculando para o dia 31 de março do ano de 2020. Tá? É importante a gente colocar essa data, pessoal, porque alguns cálculos são feitos em cima da data, tá? Então vamos lá, o que nós vamos precisar agora? Tá? Os dados que nós somos obrigados a colocar, não podem faltar: temperatura máxima, temperatura mínima, umidade máxima, umidade mínima, velocidade do vento, altura do anemômetro, ou seja, em que altura nós estamos medindo isso, tá? E radiação global. O resto a gente não precisa colocar que o programa calcula, tá? Então vamos lá. Vamos voltar para o Excel. Então nós vamos compilar. Então nós temos aqui todos os dados.
desses dados de temperatura máxima, tá? Como nós vamos fazer? Nós queremos a máxima do dia, tá? Então nós não vamos fazer uma média entre elas, vamos pegar o valor máximo, que era o máximo registrado no dia. Então é só vir aqui, ó, coloca, seleciona a célula de baixo, vem aqui e pede valor máximo, tá? Confere se ela está selecionando o intervalo certinho que a gente quer, tá? Selecionando, ok. O que ele fez? O que o Excel fez? Entre todos esses valores, ele já selecionou qual que é o valor máximo da temperatura, tá? Não preciso ficar olhando um por um até encontrar o máximo. O Excel já faz isso. Mesma coisa para mínimo. Selecionei aqui, peguei meu valor mínimo. Agora para a umidade, tá? Vou na umidade máxima, peço o valor máximo, depois na umidade mínima, peço o valor mínimo. Eu confiro para ver se ele está pegando o intervalo inteiro. Belezinha. Aqui o mínimo, pedindo o mínimo, tá? Ponto de orvalho nós não vamos usar. Pressão nós poderíamos usar, se fôssemos usar, usaríamos a média, tá? Mas aí pegaríamos a média da máxima, a média da mínima e faríamos uma média entre elas, tá? Mas a gente não precisa. Vocês podem ver que a pressão ela varia muito pouco, então nós vamos usar um valor fixo em cima do calculado pela altitude. Então vamos deixar o programa calcular. A velocidade do vento, nós vamos fazer a média agora, tá? Nós vamos vir aqui, tá? E pedir a média. Só confiro se ele está pegando o intervalo inteiro. Pegou a média. E o último dado, radiação. A radiação, ela é soma, tá? Então nós vamos vir aqui, já podemos clicar aqui direto, que é soma, tá? Então ele vai somar todo esse intervalo aqui, tá? Somou, tá? Então vamos lá. Agora nós vamos preencher o programa. Então temperatura máxima 34.8. Oh, perdão, 34.8. Tá? Temperatura mínima 19.5. Umidade máxima 100%. Umidade mínima 36%. Velocidade do vento, tá? Reparem na unidade, tá? Então, a unidade tem que ser sempre a mesma, senão a gente muda aqui, metros por segundo, aqui na planilha metros por segundo, tá? Então a nossa média foi 0,65. Aqui é importante, pessoal, ó, altura do anemômetro. Nas estações agrometeorológicas da área de hidráulica e irrigação, por exemplo, todos os dados são medidos a 2 metros, tá? E se a gente pegar o cálculo de evapotranspiração de Pinamonti, esse valor de velocidade do vento ele tem que ser medido a 2 metros, tá? O que acontece? Todas as estações do IMET elas utilizam o anemômetro a 10 metros de altura, tá? Então, professor, então eu não vou poder usar? Pode, só que você tem que informar aqui que esse vento ele foi registrado a 10 metros de altura, tá? Por quê? Porque o próprio programa faz a correção trazendo essa velocidade para 2 metros de altura, beleza? Radiação global. Aqui também é importante mostrar o seguinte, tá? Aqui a gente tem várias opções de unidade, então a gente pode colocar várias unidades aqui. Então o que nós vamos fazer? Tá? Aqui para radiação, nós temos está sendo medido em kJ por metro quadrado. Então nós vamos pegar esse valor aqui, 23.056, tá? 3.056, e vamos colocar essa unidade, tá? Em kJ por metro quadrado. Beleza? Faltando alguma coisa? Tudo certo, né? Colocamos a data, o local, os dados todos aqui. Aqui outra coisa, pessoal. Se nós tivéssemos, se a gente já quisesse calcular o dado de evapotranspiração da cultura, era só colocar o valor de Kc aqui que ele calculava, tá? Mas nós não vamos colocar e vamos deixar para colocar o valor de Kc só na tabela lá, tá? Então tá tudo no jeito. Para rodar é só vir aqui nesse sinalzinho de OK, tá? Esse sinalzinho verde aqui calcular a evapotranspiração.
ele calculou. Tá? Então a evapotranspiração nesse dia foi de 4,53 milímetros. Tá? Então já obtive o valor de evapotranspiração de referência, tá, para o município de Água Clara no dia 31 de março de 2020. Ok? Tá tranquilo, né? Muito mais fácil usar o SMART do que ter que fazer todo aquele cálculo. Tá? Mas foi óbvio que é importante a gente saber como o cálculo é feito, não por isso que a gente precisa saber calcular, mas no dia a dia a gente pode usar essa ferramenta que é muito mais prática. Bom, então, nós já mostramos aqui então como encontrar o valor da evapotranspiração de referência, certo? Então vamos lá, pessoal, já temos o nosso valor de evapotranspiração de referência, tá? 4,53. Podemos fechar, tá? Fechamos aqui, fechamos o SMART. Então vamos minimizar aqui. Podemos fechar aqui a página, vamos voltar para a nossa apresentação. Tá? Um pouquinho de paciência aí. Tá? Então vamos lá. Vamos parado aqui, né? Agora vamos fazer o cálculo na prática. Tá? Então, a primeira coisa, pessoal, mostrando para vocês como foi feita essa planilha aí, como exemplo de manejo da irrigação. Tá? Primeira coisa, todos aqueles dados de solos que nós tínhamos anteriormente, nós precisamos continuar tendo. Tá? Então, primeira coisa, nós vamos usar a evapotranspiração para saber quanto nós perdemos de água no solo. Tá? Mas para saber se o que ainda nos resta de umidade é adequado, se não é, nós precisamos conhecer da mesma forma a CAD do solo. Tá? Então toda aquela parte de conhecimento da CAD, que CAD é a diferença entre capacidade de campo e ponto de murcho permanente, tá? O que é reserva, o que é disponibilidade real de água, o que é fator de disponibilidade, tá? Tudo isso, toda essa informação, todas essas informações, né, nós precisamos ter da mesma forma. Tá? Então, aqui, temos aqui informação que nesse solo nós temos 30 milímetros de CAD, tá? Que o nosso fator de disponibilidade é de 0,5, tá? Ou seja, a nossa disponibilidade real de água é metade da CAD, ou seja, 15 milímetros. Tá? E da mesma forma, a nossa reserva é também de 15 milímetros. Tá? Só faltou a unidade aqui, mas vocês sabem que estamos falando em milímetros. Tá? Que outras informações nós temos aqui? Nossa eficiência do sistema de irrigação, que é 0,85. Eu vou precisar dessa informação para chegar na lâmina bruta. E o valor de intensidade de aplicação para transformar a minha lâmina bruta em tempo de irrigação. Tá? Então vamos lá. Aqui nós temos a nossa tabela. Na nossa tabela nós temos as datas. Aqui são dias após a semeadura. Tá? Isso aqui é só uma informação a nível de controle do produtor. Não está nada relacionado com o manejo da irrigação em si. O valor de evapotranspiração de referência, que nós já vimos como buscar lá no canal Clima da Unesp de Ilha Solteira, ou no caso, se eu estiver num outro município, numa região diferente, como pegar esse dado pelo site do IMET e calcular a evapotranspiração usando o SMART. Tá? Caso eu não tenha uma estação na minha própria propriedade, que já me dê essa informação. O KC que nós pegamos aqui de alguma referência da literatura, tá? Como por exemplo no boletim FAO, que é o boletim 56, que é o boletim da FAO, nós colocamos uma tabela aqui na apresentação. Tá? E agora nós vamos calcular a ETC. Então, aqui começam os cálculos. Tá? Então o que é ETC? Que é a nossa evapotranspiração da cultura. Nada mais é do que ETO vezes KC. Tá? Então se nós pegarmos o valor de ETO aqui de 4,2, tá?
e multiplicarmos por 0,7, que é o nosso Kc, tá? Nós vamos chegar no valor de 2,94. Então essa foi a evapotranspiração da cultura. Então essa foi a quantidade de água que nós perdemos nesse dia, tá? E que precisa ser computado. Tá? Então aqui nós temos dados de chuva. Tá? Precisamos saber quanto choveu? Sim, porque chuva é entrada de água. Tá? O que nós precisamos é encher a nossa CAD. Se a chuva já encheu pela gente, a gente não precisa irrigar. Então a gente precisa saber se choveu. Nesse dia não choveu. Então o que acontece? Vamos ver agora a nossa disponibilidade atual de água. Tá? Como que nós vamos calcular a nossa disponibilidade atual de água? Está aqui o cálculo. Cálculo muito simples. A nossa disponibilidade atual de água vai ser a disponibilidade atual de água do dia anterior menos a evapotranspiração da cultura do dia, tá? Mais a chuva. Tá? Então vamos lá. Aqui o que acontece? Como é o nosso primeiro dia, a gente sempre tem que partir com a CAD cheia. Tá? É igual aquele cálculo de balanço hídrico que vocês fizeram no semestre passado. Tá? Então a gente sempre parte com a CAD cheia. Tá? Então, ou estou partindo aqui de uma irrigação, de uma lâmina alta de irrigação que eu vi que encheu a CAD, ou de um período de chuva, mas eu sempre parto com a CAD cheia. Tá? Então, como é o meu primeiro dia, eu não vou usar a disponibilidade de água do dia anterior, eu vou usar a CAD, tá? Porque é o primeiro dia. Então, se a minha CAD é 30, menos a evapotranspiração da cultura, então 30 menos 2,94, tá? Eu vou chegar aqui na disponibilidade atual de água de 27,1, tá? Era 27,06, aproximadamente 27,1, tá? Arredondando. Beleza, cheguei nessa informação. Tá? Como que eu vou saber se eu preciso irrigar ou não? Por essas informações aqui. Tá? Lembra que nós precisamos saber o nível a ser evitado é o da reserva, que representa, nesse caso, 15 milímetros. Tá? Então, a minha disponibilidade, meu tanque, ele não pode chegar em menos de 15 milímetros. Então, minha disponibilidade atual de água ela não pode ser menor que 15. Tá? E se minha CAD fosse 40? Se minha CAD fosse 40 com o fator 0,5, então a minha reserva seria 20. Então, o número mágico aqui seria 20 milímetros. Tá? No caso é 15, porque nossa CAD é 30 e nosso fator 0,5. Tá? Então essa disponibilidade atual de água ela não pode baixar de 15. Tá? Então no primeiro dia está tranquilo, estamos em 27,1. Vamos para o dia seguinte. No dia seguinte eu tenho ETO, tenho KC, encontrei ETC. Tá? Então agora, disponibilidade atual de água do dia anterior, ou seja, 27,1. Tá? Menos a ETC do dia, que foi 3,15. Então, menos 3,15. Cheguei aí em 23,9. Tá? Ainda estou acima de 15. Não preciso irrigar. Tá? Vamos para o próximo. 23,9, tá? Menos 2,87. Choveu nesse dia? Não choveu nesse dia. Tá? Então nós caímos aqui para 21 milímetros. Estamos tranquilo. Bora para o próximo. Tá? 21 menos 2,85, que é ITC, tá? 18,2. Não choveu nesse dia, tá? Então continuamos em 18,2. Tá? Vamos para o próximo dia. Tá? 18,2 menos a evapotranspiração da cultura do dia seguinte, tá? Ou seja, do dia atual, né? 18,2, que é a disponibilidade atual de água do dia anterior, menos a evapotranspiração da cultura, menos 4,05. Tá? Vamos aí para 14,1 milímetros de disponibilidade atual de água. O que aconteceu? Entramos na reserva. E agora? Tá? Óbvio,
Estamos falando aqui de manejo, aquilo que nós já falamos antes. Ah, professor, tô olhando aqui, tem previsão de chuva para amanhã, tem previsão aí de chover 10 milímetros amanhã. Posso esperar? Pode. Ah, se já tem previsão aí forte para amanhã, vamos esperar, vamos irrigar hoje para ter que para amanhã chover e a gente ter desperdiçado água. Tá? Então vamos esperar. Não tem previsão de chuva, já entramos na reserva, vamos irrigar? Vamos irrigar. Tá? Como que eu vou saber quanto precisa irrigar? Vamos calcular a lâmina líquida agora. Tá? Como que eu vou calcular a lâmina líquida? Tá? Vai ser a nossa CAD, 30 milímetros, tá? Menos a nossa disponibilidade atual de água, menos 14,1. Tá? Então nós vamos precisar irrigar uma lâmina líquida de 15,9 milímetros. Tá? Mas lembra da lâmina bruta? Precisamos calcular a lâmina bruta. Tá? Então vamos agora pegar esse 15,9 e dividir pela eficiência, que está aqui, 0,85. Tá? Então nós acabamos de descobrir aqui que nós precisamos aplicar uma lâmina bruta de 18,66 milímetros. Tá? E quanto isso representa em tempo de irrigação? Só pegar o 18,66 e dividir pela intensidade de aplicação. Dividido por 10 vai dar aproximadamente aí 1,87 horas. Tá? Se eu quiser transformar isso em hora e minutos, então só pegar 1,87 menos 1, né, que vai ficar só o 0,87. Então 0,87 vezes 60, 52 minutos. Então, ou 1,87 horas ou 1 hora e 52 minutos. Tá? O que acontece? A partir da irrigação, nós irrigamos para quê? Para encher a CAD. Tá? Então aqui, nesse próximo, na conta do dia seguinte, eu não continuo da onde estava a disponibilidade atual de água antes da irrigação. Eu volto a considerar a CAD cheia. Tá? Então aqui no dia seguinte, eu volto a fazer 30, que é a nossa CAD, menos a evapotranspiração da cultura. Tá? Então volta a ser 30 menos 26, menos 3,45, tá? Que vai dar 26,6 aproximadamente. E por aí vai. Tá? Vamos pular aqui para o dia que choveu, tá? Só para a gente mostrar uma coisa. Fui fazendo meu cálculo, cheguei aqui em 20. Fui para o dia seguinte. Nesse dia choveu. Tá? Eu tive uma evapotranspiração da cultura aqui de 3,52, mas choveu 10 milímetros. Tá? Então vou fazer a disponibilidade atual de água do dia anterior, tá? Que é 20, menos a evapotranspiração da cultura no dia, que foi 3,52, tá? Mais a chuva, que foi 10. Cheguei aqui numa disponibilidade atual de água de 26,5. Tá? Então a minha disponibilidade de água, apesar da evapotranspiração da cultura, como a chuva foi maior que a evapotranspiração da cultura, então a minha disponibilidade atual de água subiu. Tá? Só dar um exemplo. O que aconteceria se, por exemplo, aqui no lugar de 10 milímetros de chuva, tivesse chovido 20 milímetros? Tá? Qual o valor que teria aí da minha disponibilidade atual de água? Tá? Ela teria ido para 36,5? Não, né? Por que não? Porque a minha CAD é de 30 milímetros. Tá? Então lembra que nós falamos que a CAD, esses 30 milímetros seria como se fosse o ladrão da caixa d'água? O que acontece se a gente encher a caixa d'água acima do nível do ladrão? A água restante vai escoar. Tá? Então nós vamos sempre considerar aqui no valor da disponibilidade atual de água o valor da CAD. Mesmo que somando com a chuva o meu valor tenha passado de 30, eu não colocaria aqui um valor superior a 30. Eu colocaria 30, tá? Porque seria o meu teto. Tá? E aí no dia seguinte, vida que segue normalmente. Beleza? Pessoal, agora é a hora de deixar vocês felizes, tá?
vou explicar atividades que vocês vão fazer para a próxima semana. Então vocês têm até ao início da aula da próxima semana. Tá? Lembrando que, por enquanto, as aulas estão suspensas até o dia 7. Tá? Ou seja, se as aulas retornarem, vocês vão me entregar essa atividade presencialmente na aula. Se as aulas continuarem suspensas, vocês me entreguem via o portal do Google Classroom, beleza? Tá? O que vocês vão fazer? Essa atividade eu vou tomar cuidado dela ser diferente, tá? Individual para cada um, tá? Para cada um ter que fazer a sua e não ter como vocês copiarem aí do coleguinha mesmo à distância, tá? Então vocês vão receber lá pelo portal do aluno uma tabela com os dados específicos para cada um de vocês, tá? Os dados de solo serão esses, tá? São os mesmos dados que nós utilizamos no exemplo, tá? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um manejo. Cada um vai fazer um manejo para 10 dias de irrigação. Tá? Eu vou passar para vocês as datas, a cidade, tá? E os valores de KC que cada um de vocês vão usar. Tá? Então o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão fazer exatamente o que eu fiz hoje, agora nesse vídeo. Vocês vão pegar a data que eu passar para cada um de vocês, a cidade, vocês vão entrar lá no IMET, tá? Dessa vez vocês não vão usar o canal clima, tá? Porque eu não quero que vocês peguem o dado de evapotranspiração pronto, vocês vão calcular usando o SMAI. Então, vocês vão pegar a cidade, a data que eu passar, tá? Vão pegar esses dados lá do IMET, vão usar o SMAI para calcular a evapotranspiração de cada dia e vão preencher aqui, tá? As datas e os valores de evapotranspiração de referência. Eu vou passar para cada um de vocês um valor de KC, tá? E a partir daí vocês continuam o cálculo como nós fizemos agora há pouco. Beleza? Então vai estar lá na área do aluno de vocês uma tabela com os dados que cada um de vocês vão ter que usar. E aí vocês podem fazer a tabela. Tá? Preferencialmente, pessoal, façam essa tabela num caderno e aí vocês mandam via foto da mesma forma que as outras listas, tá? Por quê? Tá? Óbvio que dá pra gente fazer isso no Excel, óbvio que é muito mais fácil e óbvio que o dia que vocês estiverem fazendo isso na prática, tá? Vocês vão fazer isso numa planilha de Excel, tá? Mas para ter certeza que vocês entenderam os cálculos, eu quero que vocês nesse momento façam à mão, tá? Até porque na prova vocês não vão ter uma planilha de Excel para poder ajudar. Então preenchem essa planilha à mão aí, a caneta bonitinho e mandem a foto até o início da próxima aula. Beleza? Um abraço aí, bons estudos para todos.